Senhores vereadores, ouvintes da Rádio Comunidade FM, Facebook e site da Câmara Municipal, uma boa noite a todos. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária do dia 15 de junho de 2020. Solicito aos senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da última sessão. Havendo concordância, coloco em discussão, em votação. A ata da última sessão foi aprovada por todos os vereadores. Leitura das matérias constantes do expediente, recebidos do senhor prefeito. Ofício número 79/2020, encaminhamento do projeto de lei número 16/2020, em caráter de urgência, que autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial à Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Cultura e Assistência Social. Ofício número 80/2020, encaminhamento do projeto de lei número 17/2020, em caráter de urgência, que autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial à Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Cultura e Assistência Social. Ofício número 263/2020, em atenção ao requerimento número 147/2020 do vereador Gideon dos Santos, solicitando saber se há possibilidade da instalação do bebedouro de águas nas datas do recebimento do auxílio emergencial de fronte à agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade de fornecer água potável aos cidadãos que enfrentam as grandes filas para o recebimento das mesmas, tendo em vista que esse auxílio é temporário apenas durante a pandemia Covid-19. Ofício número 264/2020, em atenção ao requerimento número 159/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, solicitando informações a respeito da distribuição de cestas básicas. Ofício número 265/2020, em atenção ao requerimento número 166/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, solicitando informações sobre o auxílio emergencial do governo federal para o município de Porto Ferreira. Ofício número 269/2020, em atenção ao requerimento número 155/2020 do vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, solicitando informações sobre a existência de algum projeto de implantação ou expansão da iluminação ligando os bairros Jardim Recreio e Parque Residencial Paulo Calixto. Ofício número 270/2020, em atenção ao requerimento número 158/2020 do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, solicitando informações a respeito das emendas positivas apresentadas pelos edis ao Executivo Municipal. Recebidos de diversos, nada a deliberar. Recebidos dos senhores vereadores, requerimentos. O requerimento 196, de autoria do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, votos de pesar pelo falecimento da senhora Ana Esturado Diniz. E o de número 197, de autoria do vereador Marcelo Zelim, pelo falecimento do senhor Milton do Carmo. Ambos recebem um despacho favorável da mesa dessa casa. Requerimento número 198/2020, senhor presidente, tendo em vista o crescente número de novos casos e de casos suspeitos pelo Covid-19 em nossa cidade, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Como está sendo feito o monitoramento das pessoas com suspeita? 2. Relativo ao caso positivo em isolamento domiciliar, que tipo de monitoramento está sendo dispensado? Quais cuidados e com que frequência são monitorados? 3. Há relatos de que o paciente com suspeita ou positivados tenham fugido ou escapado do isolamento? Se sim, mencionar. Plenário Silinates, 10 de junho de 2020, Renato Pires da Rosa, vereador. Requerimento em discussão, com a palavra o autor da matéria, vereador Renato Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo que nos acompanha pelos meios de comunicação, meu boa noite. Senhor presidente, este requerimento, tendo em vista que tem algumas pessoas têm mencionado que alguns munícipes que foram contaminados ou que com suspeita estão andando por aí pela rua, colocando em risco a cidade toda. Então, por isso eu fiz esse requerimento, para tentar saber se isso é verdade e que tipo de monitoramento que está sendo feito pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância Epidemiológica, nesse caso, para que, se for verdade, que não ocorra mais esse tipo de ato, porque está colocando em risco a população toda.
Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 199/2020. Senhor presidente, considerando que no bairro José Gomes existe uma rua sem saída no fundo da escola SESI, onde a população joga lixo, entulhos e outros resíduos, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficial do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. A possibilidade de a Prefeitura fazer com urgência uma ampla limpeza no referido local. 2. A possibilidade da Prefeitura intensificar a fiscalização no referido local, bem como fazer a colocação de placas proibindo jogar lixo e entulho no local, e que estará sujeita a multa quem desrespeitar. Plenário Serignatos, 10 de junho de 2020. José Gustavo Braco Lúcio, vereador. O requerimento de minha autoria está em discussão. Com a palavra, o vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público ouvinte, bom início de semana a todos, boa sessão. Todos que nos escutam através também do site da Câmara Municipal, Comunidade FM. Senhor presidente, muito bom este requerimento. Na verdade, esse requerimento, ele vem já dentro dessa casa por algum tempo. Eu sei que nós e alguns outros vereadores vêm cobrando a mesma propositura. E quanto o descarte, né, desse lixo nessa localidade, ele está sendo frequente naquela localidade, ali nas regiões de Santa Luzia e do José Gomes. Eu vi que na pergunta do requerimento do nobre vereador e presidente, o senhor solicitou se a fiscalização, né, pode até então fazer de uma maneira mais abrangente, né, a fiscalização até então atuando ali os infratores, e colocando até uma plaquinha, né, sinalizando o não descarte do lixo naquela localidade. Só que o que eu até então fico perguntando aqui, será que só isso basta? Entendeu? Muito bom o requerimento que o senhor fez, porque até então, colocando uma placa, né, proibido jogar lixo, entulho, etc., e algumas coisas em vários lugares, né, qualquer localidade. Porque, na verdade, o que eu vejo, a falta de conscientização do ser humano. Porque eles jogam na calada da noite, entendeu? Muitos moradores, dos munícipes aqui da nossa cidade, até conseguem detectar o infrator, consegue detectar. Agora, não existe um 0800 imediato, não sei se tem alguém de plantão, até então, para pegar em flagrante essas pessoas. Eu faz muito tempo que a gente vem falando na tribuna sobre o descarte e até então a sujeira, principalmente naquela localidade. Só que assim, eu quero subscrever, é um bom requerimento, só que nós temos que ter no mínimo, a gente tem que ter um 0800, a gente tem que ter um número de telefone, nós precisamos atuar até então essas pessoas de forma mais rígida. Eu ouvi até então recentemente uma pessoa dizendo, mas é muito longe o ecoponto, será que a prefeitura não vem buscar? Bendito, cria-se um portal, não sei, cria-se um sistema, não tira da sua casa para jogar no terreno do seu vizinho. Então coloque em frente à sua casa, porque você não põe em frente à sua garagem? É complicado, aí vai dizer que o prefeito não está vendo, aí está falando que o vereador depois não fiscaliza. Nós estamos aqui cobrando, vai dizer que fiscalização é de postura. Tudo bem, tem que ser, né, de uma maneira mais, urgentemente falando, mais rígida, mas nós temos que ter, já está mais do que na hora de sentir no bolso. Eu tenho certeza que na hora que tocar no bolso, as coisas vão ser diferentes. Parabéns pelo requerimento. Continua em discussão. Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e pelos veículos de comunicação.
Quero parabenizar pelo requerimento, senhor presidente. Já é lugar de grande reclamação em Porto Ferreira, um lugar onde teve bastante descarte de televisão há um tempo atrás, também no mesmo local. E foi cobrado por essa mesma Casa de Lei a limpeza imediata daquele local. Agora eu pergunto para os senhores, aonde estão os ecopontos que seriam feitos em outros lugares na cidade? Importante pontuação, vereador Ismael. A necessidade de termos ecopontos em vários pontos do município, não um só. Uma boa iniciativa do Executivo, quando foi criado o ecoponto, mas parou por ali. Infelizmente, muitas pessoas ainda jogam em terreno baldios, jogam em locais públicos, porque não tem um local perto da sua casa para estar destinando. Ah, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver? A facilidade para o cidadão ferreirense. O cidadão precisa de facilidade. O cidadão precisa de ter perto da casa dele, nas suas regiões, alguns ecopontos. Por que só Jardim Primavera tem ecoponto? Por que não termos ecoponto? Essa é a demanda já pedida por vereadores aqui desta casa, porque em várias regiões não colocamos ecopontos. A prefeitura tem terrenos, a prefeitura tem locais adequados para serem colocados ecopontos. Falta o quê? Iniciativa. Se tiver iniciativa de fazer mais 3, 4 ecopontos no município, tenho certeza que o cidadão irá contribuir e levar o seu resíduo ali, galhos, televisores ou outras coisas no ecoponto por estar perto da sua residência. Quando está longe, a 5, 6 quilômetros, o cidadão não vai levar. Isso já é certo, já foi comprovado. Se não pegar na porta de casa, ou se não estiver perto da sua casa, ele vai acabar descartando em alguns terrenos vazios. Não generalizando todo cidadão, mas alguns aí que, infelizmente, pela falta de educação, se tivesse perto da sua casa, um local adequado, estaria ali descartando esses materiais. Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Parabenizar o vereador Gustavo pela iniciativa do requerimento. Venho aqui falar que o que falta é vergonha na cara, né? Ou eu estou errado? A gente depara com determinadas pessoas que têm a capacidade de tirar o lixo de dentro da casa dela e jogar na frente ou na calçada do vizinho. Então, quando se tem educação, quando se tem boa vontade, a pessoa com certeza ela vai dar a destinação correta para o lixo. Eu me recordo que na gestão passada, eu briguei muito por conta do descarte irregular de lixo que acontecia nas imediações ali do Porto Ferreira Futebol Clube. Daí então foi feita uma força-tarefa, o dono do terreno paralelo ao Porto Ferreira Futebol Clube foi lá, fez uma cerca, nós colocamos uma câmera, começamos a fiscalizar aquilo com um pouco mais de intensidade. Eles começaram a jogar num pequeno acesso que tinha de frente nas proximidades ali do broto legal. Na gestão passada nós tínhamos grande número de descarte na ligação entre a Avenida Nossa Senhora Aparecida, dos Ranchos, com o Jandira. Inviabilizou, proibiu aquele acesso, começou o descarte, aonde o vereador Gustavo Braga comentou, e na Estrada Velha de Pirassununga. Há 25 dias, um mês atrás, eu passei na Estrada Velha de Pirassununga, que fui até a cidade de Pirassununga, pela Estrada Velha. Horrível. Mais de 50 caminhões de sujeira foram retirados de lá. Tá? Passei agora, na sexta-feira, novamente. Já tem mais uns 20 caminhões de sujeira. Então o poder público, ele não dá conta. Porque enquanto nós estamos tirando com colher, aqueles que não têm vergonha na cara, estão colocando de pá. Eu acho que é importante a gente destacar a importância da gente colocar, incentivar o Poder Executivo a implantar ecopontos em várias regiões da cidade. Mas quanto as pessoas não tiverem
a consciência de manter a sua própria cidade limpa, nós vamos ficar ao descaso. Não vamos dizer do poder público, mas da pequena parcela da nossa população. Continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 200/2020. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de a prefeitura ampliar o convênio com os bancos nesse período de pandemia para pagamentos de tributos municipais. Justificativa: este vereador recebeu algumas demandas de populares da terceira idade, reclamando que devido à pandemia estão evitando sair de casa e pegar filas em bancos e lotéricas para realizar o pagamento de tais tributos municipais e que possuem aplicativos de celulares de determinados bancos, mas que não têm a opção do pagamento desses tributos municipais. Plenário Silvinatos, 10 de junho de 2020, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento de minha autoria está em discussão. Senhores vereadores, recebi uma ligação do senhor na quarta-feira. E ele é de um grupo de risco e não pode ficar saindo. E também tem problema de saúde. E ele tem conta num determinado banco da cidade, o Banco Sicobi. Só que não permite o pagamento dos tributos municipais ali. Coincidência ou não, no mesmo dia eu fui até o banco e duas senhoras na fila falando a mesma coisa, que teve que ir para pegar a fila porque o aplicativo delas do determinado banco também não podia. E é difícil, é uma situação difícil, porque a gente passa na frente dos bancos e lotéricas e estamos vendo a lotação e, de repente, com alguma atitude nesse sentido, nós sabemos que não é fácil, existem taxas, tarifas, existem outras coisas a mais que dificultam fazer um trabalho desse rapidamente, mas devido à pandemia eu acho que poderia pelo menos ter uma tentativa nesse período. Enfim, requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 201/2020. Requerimento 201/2020, senhor presidente. Considerando que a rua Teresina Chalbete Dus, no bairro Jardim Pascoal Salzano, vem sofrendo... Primeiro secretário, o requerimento, você está lendo qual? 201. Não, passa ao 202, o autor não está presente. Prossiga, 201. 201? Requerimento número 201/2020, senhor presidente. Considerando que a rua Teresina Chalbete Dus, no bairro Jardim Pascoal Salzano, vem sofrendo há anos com problemas de escoamento e drenagem de águas pluviais, bem como a falta de iluminação, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Existe algum planejamento da municipalidade para realização de melhorias na referida rua? Se sim, para quando? Plenário Signatos, 10 de junho de 2020, Ismael Miguel da Silva, vereador. Requerimento em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 202/2020, senhor presidente. Considerando que este vereador tem sido frequentemente procurado por munícipes que apresentaram várias dúvidas relacionadas aos novos projetos habitacionais no município, considerando que por várias vezes foram divulgados que novos loteamentos populares seriam criados na cidade, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo todas as informações e detalhes disponíveis para novos projetos habitacionais no município, ou seja, previsão de novos loteamentos, custo local, pré-requisitos, para se aderir a algum programa, imóveis para idosos, pessoas com deficiência e baixa renda, etc. Plenário Silvinatos, 10 de junho de 2020, Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. Requerimento em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com ausência do vereador Ismael Miguel da Silva.
Requerimento número 203/2020, senhor presidente. Considerando que este vereador destinou recursos para a aquisição de novos semáforos no município, considerando que existem vários cruzamentos que precisariam de instalações desses equipamentos, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo encaminhar informações a respeito dessa demanda, ou seja, estudo para instalação, custo, tipo de semáforo. Seria inteligente? Plenário Serignatos, 10 de junho de 2020. Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. Requerimento em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Ismael Miguel da Silva. Requerimento número 204/2020. Senhor presidente, considerando que este vereador foi procurado por moradores do bairro Jardim Porto Belo 1 e 2 e Jardim Anésia, eles solicitaram limpeza geral nestes locais, bem como em algumas ruas, tapa-buracos e reposição asfáltica. Requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações se o executivo tem previsão para a execução dessas demandas apresentadas pelos moradores do referido bairros. Plenário Serignatos, 10 de junho de 2020. Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. Requerimento em discussão. Votação. Aprovado por todos os vereadores. Indicações. Indicação número 179/2020, do vereador Marcelo Zalim, sugerindo que seja feito o reforço na pintura da faixa de passagem de pedestre, bem como a sinalização de trânsito na Avenida Júlio de Oliveira Dorta, de frente ao prédio da Justiça do Trabalho. Indicação número 180/2020, do vereador Marcelo Zalim, sugerindo que seja feita a substituição das atuais lâmpadas comuns para lâmpadas de LED em toda a rua do bairro do Jardim Independência, principalmente ao redor da Escola do Caique. Indicação número 181/2020, do vereador Marcelo Zalim, sugerindo a poda de árvores existente ao redor da Escola do Caique para melhorar a iluminação no local. Indicação número 182/2020, do vereador Gustavo Braga Colucci, sugerindo que seja feita a substituição de postes com placas de sinalização de trânsito que está quebrado e caído na Avenida Jean Gabriel Vilim, esquina com a Rua Francisco José de Araújo Lima, no Jardim Porto Novo. Indicação número 183/2020, do vereador Gustavo Braga Colucci, sugerindo que seja dada a denominação de Jorge Rissato a uma das ruas ou logradouros da Público de Porto Ferreira. Indicação número 184/2020, do vereador Alessandro Rossi Bertazzi, sugerindo a construção de um redutor de velocidade ou lombada na rua Dona Rosa Minato de Moraes, no Parque Residencial Santa Luzia, para evitar que veículos transitem em alta velocidade na referida rua. Indicação número 185/2020, o vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, sugerindo a poda de árvores, bem como ampla limpeza na Praça Gonçalves Ledo, no Jardim Primavera. Indicação número 186/2020, do vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, sugerindo a operação tapa-buraco nas ruas do Jardim Areia Branca. Indicação número 187/2020, do vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, sugerindo a operação tapa-buracos, bem como a construção de um sarjetão nos cruzamentos das ruas João Pereira Guedes com Antônio Pinto Dias, no Jardim Aeroporto. Indicação número 188/2020, do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, sugerindo que seja feito estudos por parte da Prefeitura, secretaria responsável para instalar semáforo inteligente no cruzamento das avenidas Álvaro de Góes Valeriani, Coronel João Procópio, José Ferreira de Azambuja, Joaquim Miguel Pereira da Silva, no centro, Vila Nova, pois é um cruzamento de grande fluxo de veículos no município e precisaria de melhoras no local. Indicação número 189/2020, do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, sugerindo o mutirão da limpeza nos bairros Jardim Anésia e Porto Belo 1 e 2. Senhores vereadores, não havendo nenhum vereador na palavra livre inicial, solicito a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia. Como não tem nada na ordem do dia, primeiro solicito a dispensa do intervalo regimental. Havendo consenso e não tem nada a deliberar na ordem do dia, eu passo para a palavra livre final, escrito o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas,
muita alegria que eu estou vindo aqui hoje para agradecer, antes de mais nada, a Deus por ter nos dado sabedoria, coragem, paciência e, acima de tudo, muita paciência. Estou falando que hoje, pela manhã, nós tivemos o privilégio de, junto com o prefeito, secretários, moradores, população, conseguimos dar o pontapé inicial na tão sonhada ponte sobre o Rio Santa Rosa. Então é com muita, mas muita alegria mesmo que eu faço hoje o uso dessa tribuna e para falar também algumas coisas que por muitas vezes magoa a gente, deixa a gente engasgado, né? Por quantas vezes não debocharam por eu defender esse projeto que é importante para a cidade. Quantas pessoas duvidaram que um dia a gente poderia estar tirando um projeto dessa envergadura do papel. E hoje nós começamos. Graças a Deus, graças à compreensão dos 10 colegas daqui da Câmara, que votaram a favor do pacote de investimento, graças às pessoas de bem da cidade de Porto Ferreira, que acreditaram na necessidade e na prioridade da construção dessa obra. Então, eu quero mais uma vez aqui agradecer o empenho de cada um dos senhores, porque nesse mundo a gente não faz nada sozinho. Agradecer o prefeito que conduziu isso de forma transparente, de forma séria, e não deixou, em momento algum, fazerem desse assunto tão importante, tão relevante, politicagem. É por isso que hoje nós caminhamos aí, então, para a construção de uma ponte que com certeza vai ser a obra de mobilidade urbana mais importante dos últimos 30 anos aqui na cidade de Porto Ferreira. Acho que agora a gente não tem mais nada para falar, porque eu falei tanto dessa ponte, acho que o povo está até enjoado de escutar eu falar. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E agora nós vamos, todos nós aqui da Câmara, vamos acompanhar de perto a realização dessa obra, porque agora nós temos mais um desafio, que é a construção. Mas a caminhada foi longa, foi árdua e foi difícil. Foi muito difícil chegar aonde nós chegamos. Por conta de uma minoria, que sempre tem essa minoria, que atrapalha o desenvolvimento. E isso não acontece só na cidade de Porto Ferreira. Isso acontece no mundo inteiro. Então, muito obrigado aí para cada um de vocês aí e a toda essa população aí de Porto Ferreira. O importante nisso tudo é a gente ter dentro do coração da gente um sentimento de alegria, um sentimento bom. Isso nos revigora, nos traz paz de espírito. Fazer o bem para as pessoas também nos deixa bem. Uma boa noite a todos. Inscrito para fazer o uso da palavra final, o vereador Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, que nos ouve pelo meio de comunicações.
Eu gostaria de dar os parabéns ao vereador Dentinho pela luta, dar os parabéns ao prefeito por conseguir aí mais uma etapa aí do seu mandato, do nosso mandato, pela ponte. Muita luta do vereador Dentinho, muito importante, como ele disse, mas também importante também ali no Jardim Anésia 2 ali, que vai começar ali o asfalto, já começou águas fluviais, uma luta do Ismael também, ali, né, Ismael? Obras importantes, se não for uma das mais importantes, como todas são, a ponte e lá, aquelas pessoas necessitadas ali, que sofreram e sofrem, que um dia vai acabar aquele sofrimento. Inclusive ter até a sua escritura nos terrenos, que seria aí no passado aí praticamente impossível uma escritura e o asfalto ali, a legalidade dos proprietários ter o seu documento, seus imóveis na mão. O Ismael fez um requerimento aqui também ali no Pascoal Salzano, eu estive conversando com o prefeito, ali a 12 Teses também, ali está necessitado. Ele já confirmou para mim que no fim desse mês, ou no começo do mês que vem, a firma já ganhou a licitação, já foi licitada ali teria que fazer um asfalto novo e fazer as galerias primeiro. E não é aquela firma, é outra firma, e depois aquela firma só faz o recap. E essa firma vai fazer o asfalto e vai fazer as galerias. Então, eu acho que está aí na sua mesa aí para você assinar, eu vou subscrever também esse requerimento. É importante aí, esses requerimentos, em prol da população. Eu vejo que um vereador unido assim, a lutar em prol da população, aquelas que não têm a voz ativa aí para chegar nas autoridades, às vezes, nos procura e nós temos que levar a nossa palavra, a palavra desses moradores, dessa população, às autoridades aí competentes para resolver o problema deles. O mais aqui, eu quero dar uma boa semana a todos, que Deus abençoe e vamos caminhar. A luta continua, mas vamos vencer. Inscrito o vereador Gideon. Senhor vice-presidente Renato Rosa, senhores vereadores, público que nos acompanha em suas casas, uma boa noite. Temos a palavra final para reafirmar aqui a importância do ecoponto no município, a qual no requerimento do presidente da casa, sobre a limpeza ali perto da Centro Educacional SES 334, sobre a limpeza, a qual eu, o vereador Ismael, já citamos várias sessões, na entrada do bairro Santa Luzia, com Zé Gomes também, que ainda não foi tomada providências, né, vereador? O cidadão continua nos ligando, nos procurando a respeito dessa limpeza. A respeito também, vereador, são cobranças, o vereador Francisco Donizete Pereira, do buraco na estrada do Brejão, a qual veio a resposta do requerimento, que seria feito um mutirão no final do mês. O cidadão já está com esse buraco já faz 4 meses, né? Para esperar mais aí praticamente 20 dias, é complicado. Essa semana teve uma colisão ali, por isso a gente está sempre cobrando, a gente está sempre pedindo para que venha atender a demanda da população. Uma outra demanda também do vereador Eduardo Alexandre Moreira, pela região do Paulo Calixto. Nós solicitamos na entrada ali do Paulo Calixto um acesso com o Porto Belo, já faz algum tempo. E a resposta da Secretaria de Obra, Infraestrutura e Meio Ambiente foi que seria feito esse acesso. E essa semana estive no referido bairro e continua da mesma forma. Aquele movimento à tarde, a qual já mencionamos aqui, do cidadão que tem que ir para sua casa, e que todos se encontram ali naquela bifurcação onde foi pedida uma rotatória ali, para sair na entrada
da Vila Real ali, junto com o Porto Belo, de frente ao condomínio Las Palmas e ao bairro Santo Afonso. Está complicada a vida do cidadão naquele local, o trânsito está intenso, nós estamos cobrando, estamos pedindo direto que seja feita essa ligação entre esses dois bairros. São apenas, eu acho que não dá nem 2 metros de ligação, 3 metros para ligar os dois bairros. Mas cai na burocracia, cai na dificuldade. Às vezes a gente pensa que cruzam o braço um pouco para atender uma demanda tão simples e tão rápida para ser feita. Solicitamos, estamos aguardando ainda providência, moradores ali do Paulo Calixto, que estão nos cobrando direto, a qual cobrou o vereador por iluminação, cobrou outros por melhorias na via e nos cobram por melhorias naquela entrada ali, pelo acesso entre os dois, para que eles possam estar saindo ali, direto no bairro Porto Belo, através da torre ali, já entrando na rodovia, na vicinal que liga Santa Rita, a qual eu entendo que diminuiria bastante o trânsito na parte da tarde ali na Vila Real. Então estamos cobrando, muitas vezes a gente pensa que estão cruzando o braço, mas não vamos deixar de cobrar, porque sabemos que todos juntos aqui estaremos conseguindo essa demanda para o cidadão de Porto Ferreira. Uma outra, hoje tivemos ali na inauguração da pedra fundamental da ponte sobre o Rio Santa Rosa, qual falei, uma conquista dos vereadores, mas em principal uma conquista do cidadão ferreirense, porque o maior beneficiado ali será o cidadão ferreirense. Essa pedra, hoje de manhã, foi bem cedo marcada essa inauguração, infelizmente nem todos os vereadores puderam estar, mas vimos ali bastante cidadão agradecido por mais essa conquista no município. Foi citado ali o nome dos vereadores pelo presidente da casa, todos os vereadores que apoiaram esse projeto, para que venha trazer benefício para uma parte da população? Não, para a população ferreirense toda que quiser utilizar essa área. Quando será inaugurada a gente não sabe, mas o início já foi feito. Foi grandes lutas, entendo eu que grupos políticos vêm faz tempo, e a qual foi citado anteriormente pelo vereador Alessandro Rosa Bertazzi, que muitos lutaram contra, mas muitos tentaram fazer também essa ponte e não tiveram êxito. Agora está saindo, então vamos evitar um pouco mais de politicagem e sim um benefício ao cidadão ferreirense. Outra forma também, agradecimento aqui, um requerimento meu, a qual os vereadores da bancada evangélica também estavam todos juntos, na flexibilização dos cultos, a qual todas as igrejas começaram a ter os cultos dentro do Ministério da Saúde, do que eles mandam seguir o regramento deles, dentro da vigilância sanitária, o que eles mandam fazer também. Já começaram a ter os cultos na igreja, e hoje, pelo que vi também, já diminuiu um pouco o atendimento nas lojas, a redução de horário de funcionamento. Entendemos que a flexibilização ela é viável, mas as pessoas têm que entender que o tempo não pode ser tudo de uma vez, tem que ser gradativamente. Quando se fala flexibilização gradativamente, cidadão ferreirense, consciência nessa questão. Estamos aí num aumento de casos, se me salva a memória, 43 casos no município confirmados em Porto Ferreira, então precisamos aí estar em alerta, por sabermos aí que infelizmente, os leitos de UTI nossos são tão pequenos. Então, precisamos nos preocupar, precisamos aí conscientizar a população, embora já venham sido todos informados, pela gravidade, pelo que está acontecendo na flexibilização. Não liberou, flexibilizou, mas gradativamente, e as pessoas não estão entendendo. Então, cidadão ferreirense, use máscara, evite sair de casa sem máscara, álcool gel, esteja aí se prevenindo, para que nós, cidadão ferreirense, venhamos a passar por essa pandemia, sãs e salvo. Do demais, quero desejar a todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos dê paz. Renato. Senhor presidente, senhores vereadores, povo que nos acompanha pelos meios de comunicação, queria ressaltar aqui, senhor presidente,
e agradecer ao Executivo pela iniciativa de liberar os cultos para as igrejas evangélicas, católicas e demais. E começou essa semana, desde quarta-feira já estão sendo realizados os cultos, e eu queria ressaltar que está sendo de forma muito ordeira, conforme é o povo cristão, ordeiro, obediente, fiel. Estão se comportando. Até fiz algumas consultas para saber como que está acontecendo, como que está em outras igrejas, pelo menos a igreja que eu frequento está dessa maneira. Obtive também informação de que também estão da mesma maneira outras igrejas de grande porte também. O povo respeitando, fazendo uso da máscara, tomando as medidas necessárias, obedecendo todos os parâmetros da OMS, da Secretaria Municipal de Saúde, todos a contento. Queria registrar também, hoje nós estivemos lá no lançamento da pedra fundamental da ponte sobre o córrego Santa Rosa, famosa ponte do Santa Luzia, que outrora tanta briga, tanta confusão, tanta contenda e tanta exploração que teve em cima desse assunto, outrora, na verdade, outrora. Mas que de 2 anos para cá mudou completamente. Quando foi rejeitada por essa casa, aquela intenção ou pretensão da outra ponte que se tinha, que isso causou tanta briga e tanta confusão, porque uns queria que fosse na porta do outro, o outro queria que fosse na porta dele. E causou tanto transtorno e sofrimento, e somente a cidade é que pagou e que sofreu com isso. Pelas demandas, pelos desmandos, pelas vaidades políticas e dentre outras. Mas desde que o prefeito Rômulo assumiu, e ele já tinha essa intenção de mudar, e conforme bem frisou hoje o vereador Gustavo Braga, após ter colocado a casa em dia, houve então aí a oportunidade de que se fazer investimentos, de pegar um empréstimo para fazer investimentos, e é onde foi colocada a ponte. Então, de lá para cá, desses 2 anos para cá, houve muita discussão, muita conversa. Por várias vezes nos reunimos em torno desse assunto, dessa questão da ponte. Aliás, não só da ponte, mas dos 26 milhões. E uma minoria foi contrário, uma minoria nos criticou, mas hoje está aí a realidade. E eu lembro que na época, na primeira reunião que nós já tivemos aqui, eu lembro mais uma vez que eu falei que Porto Ferreira iria virar um canteiro de obras, e hoje é a realidade é essa. Para onde você vai, tem obras, aonde você vai tem máquinas trabalhando, tem caminhão carregando, e hoje nós vimos isso lá, no lançamento da pedra fundamental, inicial na verdade. Então eu quero parabenizar aí a cidade, os munícipes de Porto Ferreira, que são os merecedores, que são os ganhadores dessa grandiosa obra, que vai, sem dúvida, vai ser um marco para esta cidade. E eu queria fazer um registro também de uma façanha triste que teve. Eu trabalho no posto de saúde, lá eu tenho contato com dezenas de médicos, e um deles, o presidente, teve a capacidade de dizer que essa ponte é sair do nada e ligar ao lugar nenhum. É uma notícia muito triste, na verdade. E eu pedi para ele, falou, o senhor fala isso para os moradores da região leste. O senhor vai lá e fala. Para ver, o senhor mora no centro da cidade, o senhor não precisa nem para trabalhar, o senhor não precisa vir de carro, o senhor vem a pé. Então o senhor pode falar que vai do nada ao lugar nenhum. Uma façanha muito triste, mas e Deus está vendo tudo, né?
Queria fazer outro registro também, que me lembrou hoje de manhã, na hora lá que nós estávamos na inauguração da pedra fundamental, relativo ao bairro Jardim Anésia 2, que sempre foi tratado como Anésia 2, mas que vai ser Jardim Esperança, na hora de que receber toda aquela benfeitoria. E no governo PT, eu sempre tive contato com eles, e por causa da igreja e por outros motivos, e um dia eu estive lá no gabinete do prefeito, com seus assessores, com seu chefe de gabinete, solicitando, eu não lembro agora no momento o que era, mas era algo relativo ao Anésia 2, presidente. E aí ele foi e falou, Anésia 2 não, é a área invadida da FEPASA. Então é dessa maneira que era tratada. Aquelas pessoas, aqueles moradores, eram tratados como moradores da área invadida. Nem se dignavam a dizer que seria um bairro Anésia 2. Mas hoje, eles vão ter dignidade, a dignidade que merecem. Eles vão ter um novo nome e vão ter qualidade de vida pelas obras que eles receberão ali. Queria ressaltar também, presidente, o requerimento que eu fiz hoje relativo ao monitoramento das pessoas que estão com suspeita ou que estão contaminadas pelo Covid-19, para saber como está sendo feito, porque há relatos de que pessoas contaminadas que precisariam estar ali reclusas, precisariam estar de quarentena, com isolamento total, e que andam perambulando pelas ruas. Então isso não pode acontecer. Por isso que eu apresentei esse requerimento, porque precisamos fiscalizar, a vigilância tem que ficar atenta para que não ocorra esse tipo de coisa. Já pensou uma pessoa que está contaminada, sai por aí, ela vai no mercado, ela vai na padaria, vai na loja, porque está tudo funcionando, e vai contaminando meio mundo. É verdade? Então precisamos ter uma vigilância nesse sentido. No demais, eu queria agradecer e desejar uma boa semana a todos. Elcio Arruda. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes pela Rádio Comunidade, também os internautas, pelo site oficial da Câmara e também pelo Facebook. Boa noite. Bom, senhor presidente, também estive hoje, né, no lançamento, melhor dizendo, da pedra fundamental da nova ponte sobre o córrego Santa Rosa, uma luta de toda a Câmara Municipal, muito bom ressaltar isso também, parabenizar todo o executivo, toda a equipe de obras, a empresa também que vai realizar essa obra, bem como as outras que já está sendo realizada na cidade. Então a gente fica muito feliz de estar participando, como eu postei nas redes sociais, desse importantíssimo momento que Porto Ferreira vai passar. Essa ponte, como todos bem sabem, vai trazer muito mais desenvolvimento lá para a região leste. A gente sabe que é um sonho dos moradores, vai melhorar a mobilidade de todo esse local. E a gente, como eu disse, fica feliz de ter participado e hoje está tido presente lá nesse lançamento. Esperamos que logo essa tão sonhada ponte realmente se conclua, né, e seja mesmo motivo de orgulho para nós, vereadores, para todo o executivo, prefeito Rômulo também. Então a gente fica feliz, como eu já disse. Recebi algumas respostas também de requerimentos que eu havia apresentado. Um deles era sobre a distribuição de cestas básicas. Vou estar lendo atentamente a resposta da secretária. Um outro requerimento também sobre as emendas dos vereadores e também sobre o auxílio emergencial ao município. Então, na próxima semana, estarei, né, comentando sobre as respostas desses requerimentos. Sobre esse último, eu vi hoje uma matéria que o município já estaria recebendo uma parcela, né, do governo federal, na casa de 1,6 milhão, para poder estar sendo empregado no combate a essa pandemia e também para melhorar todos os serviços que o município presta à nossa população. Fico feliz também pessoal da bancada evangélica, meus companheiros aqui, sobre a volta dos cultos.
Nós também solicitamos aqui que fosse flexibilizada, que os cultos voltassem, né, com 30%, e isso está já acontecendo. E a gente espera também que não só a comunidade religiosa, mas a população colabore, né, com todo esse distanciamento e também fazendo a utilização de máscara. A gente vê ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda não fazendo a utilização de máscaras pelas ruas, mas a gente espera que realmente as pessoas se conscientizem, pois a cidade hoje já divulgou os números de 43 casos no município, então a gente fica muito preocupado quanto a isso. Então esperamos que realmente as pessoas façam a utilização dessas máscaras. Apresentei requerimento também na noite de hoje sobre projetos habitacionais. Tenho sido muito procurado por pessoas que ainda não possuem suas residências, então a gente espera uma resposta do Executivo, alguns projetos, né, que estão em andamento aí, para poder beneficiar principalmente pessoas de baixa renda, que é o imóvel popular, né? Então a gente espera que realmente esses projetos saiam do papel e possam beneficiar inúmeras e inúmeras famílias que estão há vários e vários anos, né, tendo dificuldade de adquirir seu imóvel, ou por valores, às vezes, que não conseguem honrar, ou mesmo por falta de alguns projetos habitacionais nos últimos anos, não só dessa administração, mas nos últimos anos a gente sabe que foram poucos os projetos habitacionais, principalmente voltados para as pessoas de baixa renda. Uma outra demanda também, até foi alvo de requerimento do presidente, sobre a limpeza lá no José Gomes. Eu mesmo havia apresentado indicação sobre aquele local, e a gente espera que realmente, né, as pessoas também colaborem, que o Poder Executivo faça a sua parte, instale novos ecopontos. Não, a gente sabe que só existe um ali na região do Primavera, mas a gente precisa de mais ecopontos, pelo menos uns 4, 5 ecopontos, né, em várias outras regiões da nossa cidade. E esperamos que a população colabore, depositando o lixo onde precisa e não se desfazendo do lixo em qualquer local e deixando a cidade totalmente tomada por lixo e depósito irregular desses lixos. Uma outra demanda também de minha autoria, que voltou também nas últimas semanas, foi a realização das feirinhas no nosso município. A gente havia também solicitado, mas que realmente também faça todo esse distanciamento e que as pessoas, como eu já disse, se conscientizem e realmente faça a utilização dos EPIs, utilização de álcool gel, enfim. O demais, senhor presidente, desejo a todos uma ótima semana e uma boa noite. Ismael. Senhor presidente, vereadores, todos os internautas que estão agora atentos a essa sessão, bom início de semana a todos vocês. Eu quero falar nessa tribuna que vale a pena você lutar, unir forças, trabalhar, unidos, todos com um só propósito: alavancar Porto Ferreira. Quando eu fui eleito, e aqui dentro dessa tribuna eu me deparei com a maioria dos vereadores amigos, sabendo da índole, do caráter da maioria dos edis. E diante disso, encontrei até então aqui hoje o meu amigo falando que o vereador Dentinho, talvez o povo estava até enjoado de ouvir falar de tanto que ele falou da ponte. Dente, deixa eu dizer uma coisa para você, Dentinho. Ali era um sonho, meu irmão. Eu sei o que você está dizendo, porque não foi fácil. E atrás de sonhos existe pessoas, famílias, anseios, desejos. Eles não vão esquecer, meu irmão. Você pode falar 2, 3, 1 ano, 4, 5 anos, décadas. Eles vão agradecer. Isso faz parte, na qual o governo teve a grande participação, os vereadores aprovando também o pacote de investimento para o município de Porto Ferreira,
Se olharmos para a cidade, a gente consegue contemplar Porto Ferreira de uma maneira diferente, obras sendo realizadas. E entre essas obras, quero citar também o Jardim Anésia, né? Jardim Anésia, terras ou terra de pessoas humildes, trabalhadores, homens honestos, né? O mal existe em qualquer lugar, vou deixar bem claro, em todo lugar, em todas as esferas, em todos os bairros, existe pessoas com más intencionados. Mas eu posso dizer uma coisa, pensa no povo que é batalhador, lutador, é o povo do Jardim Anésia 2. E eu já vi que a BRK começou ali a levar alguns materiais, vai começar pela drenagem, até então, pela parte do Jardim Anésia 1, para não saturar o Jardim Anésia 2. Então, eu estou vendo planejamento, isso é bom. Presidente, não simplesmente vai fazer uma obra no Jardim Anésia, mas tem planejamento. Isso é fundamental. Isso é gestão, isso é política, isso dá prazer. É muito importante nós citarmos isso, porque eu vi o quanto todos os vereadores, na sua totalidade, a maioria tem parte disso, desse projeto. Todos. O vereador Kiko, o presidente Gustavo, Marcelo Zelim, Pitbull, o Elcio, está aqui o Gideão, o Sérgio, o Renato, o Dente, e outros que já esteve aqui também, que não está aqui. Muitos gostam de ir nas redes sociais e falar, os vereadores não faz nada. Se não fosse os vereadores, meu querido, ponte agora não seria estabelecida lá a pedra fundamental. Inclusive eu quero citar aqui, já falei com o prefeito, pedi desculpa até então, não pude estar presente devido a um compromisso que eu tenho ali na farmácia. Tenho um compromisso e sou funcionário. Mas fiquei muito feliz, porque vocês estando lá, eu posso dizer, nós estamos juntos. Vocês estando presente, eu tenho certeza que eu estarei presente. Porque não tem vaidade, não pode existir vaidade. Existe um Provérbios que diz, na Bíblia, Provérbios capítulo 30, lá no versículo 7, e ele diz assim, afasta de mim a vaidade, não me des a pobreza nem a riqueza, mas mantenha em mim a porção diária. É isso que eu quero. Simplesmente a porção diária. E essa porção hoje é uma porção na medida para agradecer a todos os vereadores e a todos os colaboradores. E nós vamos conseguir. E não vai parar por aí. Diante dos problemas, agora eu quero só citar quanto ao requerimento que eu fiz. O vereador Kiko até citou até então mesmo. Solicitei ali que na rua Terezinha Chalbete Dus, no Pascoal Salzano, há muito tempo já tem um problema muito grande, tá? Os munícipes ali, os moradores ali me procuraram, até então os moradores daquela localidade, e eles se depararam com uma grande dificuldade. A escuridão já é uma área muito escura, tá? O prefeito já foi solicitado, até então a empresa, eu creio que a Energy já tem um planejamento para fazer até então ali, clarear aquela localidade, porque no momento de chuva, quando chove muito, a gente tem um problema de escoamento de água ali, na qual foi citado aqui que a empresa já está se preparando para fazer os apontamentos ali, até então fazer as obras ali. E eu gostaria só de saber até então quanto a esse requerimento, quanto se já está previsto na próxima semana, porque eu fiquei, diante a um morador, fiquei sabendo que ele caiu com uma bicicleta, tá? Não é só uma questão de fazer a obra, não é só uma questão de executar o serviço, nós temos que cuidar dos moradores. Foi falado aqui pelo presidente da casa, nós solicitamos a limpeza naquela região leste, há muito tempo, um problema que a gente não consegue
né? Parece que a gente não consegue resolver, mas nós vamos e já estamos resolvendo esse problema. Tá? Então, diante disso, eu gostaria de saber se já há, né, essa urgência, porque nós estamos expondo ali os moradores. Pessoal do Pascoal Salzano, né, Kiko? Isso mesmo. E eles cobram. O vereador está falando aqui, eles cobra mesmo, porque nós andamos no bairro, a gente está presente, e o pessoal aponta e fala, ô vereador, não está vendo? Então, diante disso, eu gostaria até então de ter uma certa resposta na execução da obra. Gostaria também só de citar algo aqui quanto à fiscalização, já foi falado aqui na tribuna, nós precisamos pegar um pouco, né, aí junto com a Guarda Municipal, a polícia, vamos fazer uma força-tarefa no final de semana, sábado e domingo, quanto aos pipas e às linhas chilenas, isso aí está complicando. Pegou um animalzinho agora, esses tempos atrás, aí, a linha e foi complicado. Estou falando do animalzinho, um cachorrinho, tá certo? Graças a Deus que não foi um ser humano. Mas se fosse a mesma propositura, um animalzinho e um ser humano. Tá? Vamos fazer uma força-tarefa, eu não sei, eu vou até propor um requerimento aqui, vou fazer um requerimento, para ver se a gente consegue chegar no denominador comum urgente, pelo menos aí nos próximos dias, que é esses dias agora vindouros, aí é uns tempos que venta bastante, a molecada gosta de estar na rua no final de semana. Não que eu sou contra, eu sou a favor, mas tem coisas ilegais nisso, e a gente não pode admitir. Tá? Pode brincar, ter sua recreação, mas a linha chilena é proibido, passar cerol é proibido, e nós temos que cuidar e fiscalizar no nosso município aqui. Outra coisa para finalizar, eu gostaria de citar aqui, eu vou fazer um requerimento para a agência reguladora para saber quanto às retomadas dos ônibus. Tá? Gostaria de saber, porque tem algumas linhas que não estão atendendo. Primeiramente, as pessoas precisam trabalhar, não tem aglomeração dentro dos ônibus. Tá? Mas, enfim, no meu requerimento isso vai ser pautado. Para finalizar aqui, eu gostaria só de citar que também, diante da situação que estamos passando, o horário, tá, que foi estabelecido para os comércios, eu vou dizer, a minha ideia, o vereador Ismael, não sou de acordo a redução de horários. O certo era totalmente ao contrário, tem que aumentar. Tá? Porque eu trabalho na farmácia no domingo, quando eu reduzo o horário, aí traz aglomeração dentro do estabelecimento. Se a gente expandir os horários, nós não temos aglomeração. Eu sei o que eu estou dizendo, não tem problema, pode contrariar, Ismael está errado. Faça seu cálculo, faça pontua aí até então, né, as suas ideias, não tem problema. Tá? Mas reduzir o horário, você aglomera pessoas. Tá certo? Mas, enfim, vamos obedecer no momento. Até então, quero agradecer, vamos estar atentos, vamos continuar trabalhando. Uma boa semana. Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelos veículos de comunicação, muito boa noite a todos. Bom, vou fazer o uso aqui da palavra, como outros colegas também mencionaram, para parabenizar aqui a Câmara Municipal e o Poder Executivo pela data emblemática e muito importante que nós vivenciamos hoje. Primeiro, fazer aquele breve histórico que foi até mencionado pelo presidente da Casa, hoje pela manhã, e pelo prefeito Rômulo Ripa, no que se refere quanto da votação do pacote de investimentos. Nós sabemos aqui que 10 vereadores da Casa sofreram retaliações via redes sociais, muitos ataques, quando daquela votação importante e decisão que nós tivemos aqui, e nós sempre reiteramos a palavra investimento. Porque uma coisa é você fazer empréstimo para pagar dívida. Outra coisa é você fazer um empréstimo para poder criar situações e necessidades reais de uma sociedade que está em evolução, de uma cidade que precisa de desenvolvimento, precisa sair do atraso, e Porto Ferreira precisava sair do atraso. O atraso em questão de mobilidade urbana, o atraso em questão de infraestrutura,
o atraso em questão de direitos civis, sociais, de dignidade. Então, os colegas aqui que votaram a favor desse pacote de investimentos, com certeza tiveram esse pensamento, porque foi o nível de discussão que nós tivemos aqui nessa casa. E hoje pela manhã, nós fomos com o prefeito fazer aí a abertura simbólica, o início das obras da ponte sobre o Rio Santa Rosa, que vai ligar aí vários bairros da região e ter um avanço em questão de mobilidade urbana aqui no município. E a cidade passa a ter uma cara de cidade desenvolvida a partir dessas obras. Tem o Parque Industrial, o Cefer, como bem mencionado hoje, virou até ponto turístico do ferreirense. Que as famílias, nesse final de semana, com feriado prolongado, foram lá com filhos, passearam a pé, de carro. Eu vi fotos de moradores, inclusive em redes sociais. E hoje, após, eu estava comentando ali com a maquininha, hoje eu na hora do almoço, encontrei 2 pessoas e elas me perguntaram o que era aquilo que o prefeito tinha postado. Que era o Cefer. Aí eu comentei, nossa, mas parece um bairro de tão grande que é. E aí a pessoa falou, essa semana eu vou com meu marido lá passear e ver as ruas e ver a questão das empresas, que vai ter geração de emprego, renda. Então, para você ver a importância. Nós estamos falando também de uma obra dentro do pacote que nós votamos aqui. Então, parabenizar a Câmara Municipal, que teve sensibilidade e a responsabilidade na votação desse pacote de investimentos. Parabenizar o Poder Executivo pela seriedade na condução dessa licitação, na condução desse trabalho tão importante para a sociedade ferreirense. Então, essas são as minhas palavras. Acredito que todos os vereadores que estavam lá presentes hoje, e até mesmo os que não puderam por questões profissionais de trabalho, assistindo a live, ficaram emocionados, porque nós ficamos lá emocionados com o momento que foi hoje. Isso daí foi nítido. E analisando depois os comentários das pessoas na live que nós participamos, você sente que o ferreirense também está com orgulho alto, orgulho da cidade. Eu acho que a cidade tem que ser lembrada por essas questões, e não por coisas negativas. E Porto Ferreira está caminhando para isso. Então, parabenizar aqui os colegas, parabenizar o prefeito, e vamos seguir em frente. Sempre em frente. Muito obrigado a todos, e uma excelente semana. Senhores vereadores, quem acompanha pelo Facebook, site da Câmara, pela Rádio Comunidade FM, todos os vereadores presentes até o final da sessão. Nesse momento, estava conversando com um morador do bairro Santa Luzia, e falei que eu ia citar o nome dele, pediu para não, mas querendo agradecer, e ainda falou que ele foi uma das pessoas que postou, alguns meses atrás, que essa era a Câmara mais fraca que já tinha passado em Porto Ferreira. E hoje ele se arrepende. Por isso mesmo nós não vamos nem citar o nome. E agradeci, ele pediu para agradecer a todos os vereadores. Quem fala que é a Câmara mais fraca é aqueles que acham que Câmara Municipal, vereador, ele tem que fazer o papel só de oposição, só de atacar o prefeito, só de largar o pau na administração. Acha que vereador tem que fiscalizar. Aí você olha esse monte de pré-candidatos por aí que fala, ai, tem um buraco na rua, eu sou vereador, eu quero ver o buraco na rua. Não é assim. O vereador tem que ter algo a mais. O vereador tem que construir uma cidade. O vereador foi eleito para construir uma cidade. Depois de 40 anos, eu, quando fui candidato a prefeito, eu fiz um comício à noite no Jardim Anésia 2, Ismael. Tá bom? Poucos iam. Tinha um receio, de forma alguma. 99,9% das pessoas são pessoas de bem, pessoas boas. E eu não ganhei as eleições. E um dos moradores disse assim, eu só vou participar de um comício político
ou de uma reunião política o dia que um prefeito vier aqui, ou um vereador vier aqui, e falar que o Jardim Anésia 2 recebeu o asfalto. Tá? Hoje, no meu discurso, Pitbull, eu brinquei no começo, falando que na minha pré-adolescência, vou falar de novo, que a alegria dos são paulinos, corintianos e santistas era tirar sarro, palmeirenses e santistas, era tirar sarro do Corinthians, porque mais uma vez tinham colocado a pedra fundamental, mais um ano tinham colocado a pedra fundamental, e mais um ano, hoje tem o campo, parabéns, não precisamos entrar em detalhe. E é o que acontecia com a ponte. A ponte vem para cá, a ponte vem para lá, poder legislativo, ou seja, vereadores brigando com o prefeito, porque tinha que ser mais para lá, tinha que ser mais para cá, e não saía nada. Citei, Dentinho, ano passado, a gestão passada brigou para conseguir a ponte, conseguiu até um recurso para a ponte, e hoje nós sabemos que o recurso não daria para começar. Parabéns, você sempre correu atrás, você sempre brigou, você sempre falou, temos que reconhecer quem tenta sempre fazer o melhor. Mas imagina lá os 700 mil, Dentinho. Ia fazer um aterrinho e aí ia esperar o dinheiro vir do governo. Quem lembra das piscinas do ginásio esporte? Não vem, demora. E uma obra nesses valores, difícil. Tá? Então, quando a Câmara foi taxada, porque nós estávamos assinando cheque em branco para o prefeito, onde nós trouxemos aqui prefeito, o Rômulo, onde nós trouxemos aqui o Ruiz, secretário de Finanças, o Tiago, secretário de Obras, outros mais, cada um aqui estudou, viu, analisou, viu números, ficamos preocupados? Lógico que nós ficamos preocupados. Mas espera aí, nós não estamos fazendo empréstimo igual nós fizemos no começo desse mandato para pagar dívida, não. Era corriqueiro ver a Câmara Municipal autorizar empréstimo de prefeito para pagar INSS atrasado, para pagar outros tributos e outras coisas mais atrasadas da prefeitura. Nós autorizamos um financiamento. Hoje eu falei no discurso, o prefeito apanhou os 2 primeiros anos porque foi austero, com algumas medidas antipopular, que acabaram até denigrindo a imagem dele daquela forma, mas ele sabia o que ele estava fazendo. E mostrou aqui para a gente. E nós vereadores de Porto Ferreira, nós estamos construindo. Jardim Anésia 2, urbanização, pavimentação, recuperação, tirar caminhão das portas, Cefer, emprego. Faz quantos anos, Elcio, você vai para o clube de campo, aquele Cefer estava daquele jeito, abandonado atrás da mansão de Jesus? Ponte do Rio Santa Rosa, que quando eu conseguia a verba para o Minhocão, eu falava, daqui a pouco o Minhocão vai ser interditado porque tem 40 anos de idade e vai para uma reforma. É necessário. A cidade ia parar. A ponte saiu. Tá? A cidade está melhorando e os vereadores estão de parabéns. Uma boa semana, e o prefeito também. Uma boa semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Eu encerro essa sessão com uma salva aos pavilhões.